Em nossa primeira aula, estudamos o conceito de design relacionado ao ensino-aprendizagem e o conceito de design educacional. Agora, vamos acrescentar o conceito design instrucional à prática do ensino à distância. Nessa aula, focaremos o planejamento didático do ensino à distância, objetivando compreender o significado de design instrucional e educacional. Em nossa aula anterior, aprendemos especificamente o significado de design educacional, nossa disciplina, e aprendemos as principais atividades que abrangem esta especialidade profissional e o sentido de sua denominação. Agora, nos situaremos na abrangência da formação online e nas especialidades que envolvem esta realização para o ensino-aprendizagem, prática na qual participam tanto o design educacional quanto o instrucional. Há de se considerar que nossa prioridade é o foco nas formas de ensino-aprendizagem em ambiente virtual de aprendizagem, com modelos de ensino online e o uso de tecnologias de informação e comunicação. O planejamento didático do ensino à distância é bem abrangente, compreendendo assim diferentes profissionais e qualificações. Em nossa aula anterior, com uma introdução ao design educacional, aprendemos as principais atividades que abrangem essa especialidade profissional e o sentido de sua denominação. Contudo, ambos designers, educacional e instrucional, visam o desenvolvimento dos conteúdos didáticos e linguagem por meio de tecnologias e adequação do conteúdo para facilitar o aprendizado no ensino à distância. Frente a essas especificidades no planejamento do ensino à distância, principalmente online, um recente projeto de pesquisa sobre essa prática no Brasil nos orienta sobre as diferenças dessas duas denominações, design educacional e design instrucional. Esse estudo é conduzido pelas pesquisadoras Cíntia Macedo e Juliana Bergman. Elas buscam esclarecer as diferenças entre essas duas práticas, mas o Registro da Classificação Brasileira de Ocupações de 2008 considera o termo design educacional como sinônimo de design instrucional. No planejamento do ensino à distância, toda a equipe é necessária. Além disso, instituições especializadas no ensino à distância, como a Univesp, dispõem de um ambiente virtual de aprendizagem. Todas as fases de implementação dos cursos têm suas especificidades técnicas e profissionais, qualificados para cada uma dessas atividades, além de uma sintonia com toda essa prática que deve principalmente ao papel do design, envolvendo criatividade, organização, planejamento, estética e atualização das mídias, além de novas tecnologias e métodos para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Toda essa prática envolve um processo de construção e manutenção constante em ambiente virtual de aprendizagem. As atividades do designer educacional e instrucional, pelo menos na literatura disponível no Brasil, são apresentadas como sinônimos abrangendo todas essas práticas citadas anteriormente. No entanto, há de se considerar também que as instituições têm diferentes metodologias para a educação à distância. Isso implica em formas distintas para um organograma e organização das atividades que envolvem a realização de um curso por meio de tecnologias de informação e comunicação. Ainda que a maioria dos estudos no Brasil apresente essas denominações com o mesmo significado. Autores referências no ensino à distância esclarecem as origens e conceitos para cada uma dessas denominações. Andréa Filatro, professora da Faculdade de Educação da USP, esclarece que o design instrucional compreende o planejamento tanto do ensino presencial como à distância. Na prática, encontramos o designer instrucional assumindo a responsabilidade de orientar os professores conteudistas na elaboração dos materiais didáticos, além da coordenação da equipe de produção. Quanto ao designer educacional, suas atividades estão mais voltadas à produção de materiais didáticos para o ensino à distância online.
A sua atividade compreende a preparação do material, do planejamento, desenvolvimento e avaliação dos resultados da aprendizagem. Bom, considerando como principal característica do ensino à distância a separação física entre aluno e professor, pensamos logo na falta de humanização, mas não é bem assim. Estudos apontam que este novo paradigma da educação já encontrou resultados positivos. A prática do design educacional tem como meta principal usar a tecnologia para humanizar. Os recursos tecnológicos, o material didático e de apoio são elaborados de forma a oferecer condições para uma aprendizagem autônoma. Nesse sentido, a aprendizagem depende muito da qualidade de todo esse material didático e mediação online por meio dos recursos tecnológicos. O desempenho do aluno é acompanhado pelo designer educacional no ambiente virtual de aprendizagem. Contudo, o mais significativo nessa visão de educação é a valorização do papel do professor, proporcionando uma sala de aula mais interativa, contribuindo para maior sociabilidade. Além do próprio sistema da Univesp, voltado à graduação como exemplo dessa prática, temos um significativo modelo de escola online autônoma, a Khan Academy, criada e desenvolvida por Salman Khan, um professor formado em matemática no Massachusetts Institute of Technology, oferecendo aulas gratuitas em vídeo e exercícios interativos. Aliás, este é o melhor exemplo para as aulas de matemática se tornarem mais estimulantes. Por isso, indico a palestra gravada pela Fundação TED, Tecnologia, Entretenimento e Design, intitulada Vamos usar o vídeo para reinventar a educação, e também seu livro Um Mundo, uma Escola, a Educação Reinventada, onde o autor discute o futuro da educação e o conceito da sala de aula invertida, ou seja, o aprendizado pela internet e o dever de casa na sala de aula. Khan esclarece. É errado achar que esse projeto pretende substituir os professores. Os professores serão muito mais valiosos no futuro, porque a sala de aula será um lugar mais interativo. Eles terão de fazer o que os computadores não fazem, ou seja, formar vínculos, motivar, orientar, diagnosticar. Sem dúvida, temos na prática bons modelos e exemplos para afirmar que o design educacional, por meio de seu planejamento, material didático e uso das tecnologias de comunicação e informação online, pode oferecer aprendizado e humanização. Na próxima aula abordaremos a relação construtivismo e construcionismo no design educacional. Tenha uma boa semana!